Alguns dizem que a ignorância é uma bênção. Certamente é uma frase contestável, mas em alguns casos nada pode ser melhor do que a ignorância. Um desses casos é o do Jurupari, pois não conhecer essa criatura pode ser considerado sem dúvida uma bênção, pois quando conhecê-la, seu sono nunca mais será o mesmo. O Jurupari, também conhecido como o demônio da mata, é uma criatura humanoide maligna que se diz perturbar os índios em seu sono, trazendo maus presságios e pesadelos. Além disso, se diz que ele costuma aparecer de madrugada, invadindo as tribos em busca de vítimas. Se diz que ele é um espírito maligno que vem da mata atormentar os que dormem. Ele é motivo de terror e pavor dos indígenas, pois causa asfixia em suas vítimas, muitas vezes causando asfixia naqueles que dormem. E caso a pessoa não seja socorrida pelos seus companheiros, ela pode nunca mais despertar para a vida, ou caso já esteja acordada, morrer asfixiada em tortura e sofrimento. Além disso, se diz que ele remove a língua de suas vítimas, para que elas simplesmente não possam gritar desesperadamente por ajuda. Essa criatura traiçoeira é o demônio mais temido pelos que dormiam à noite, e muitas vezes fazia com que várias pessoas dormissem com um dos olhos sempre abertos. Mas não é somente isso. Há ainda um outro aspecto aterrorizante dessa criatura maligna. Alguns dizem que ele aparece à noite e tenta arrastar crianças da tribo para dentro da mata. Não se sabe o porquê, mas por se tratar dessa criatura em especial e seu método de ação, pode-se infelizmente imaginar o pior. Talvez as crianças sejam o seu alimento favorito. Quanto à aparência do Jurupari, a maioria das histórias dizem que ele não possui forma, mas às vezes é descrito como um homem feio, deformado, com a boca torta, sempre com um riso debochado e maléfico e sempre com fome. O próprio nome dessa criatura é motivo de discussão entre os estudiosos. Uns dizem que traduzindo do idioma indígena significaria sono ou pesadelo, enquanto outros dizem que significaria boca torta, talvez pelo fato de ele ser descrito como tendo boca torta, ou por cortar a língua das vítimas enquanto as atacava. Uma outra opção é que ele pareceria ter a boca torta, pois geralmente é visto e ouvido tocando uma flauta de bambu. Esse espírito é frequentemente ouvido tocando em meio à mata, e se diz que quando o som da flauta aumenta, significa que ele está se aproximando. Para se precaver e se proteger contra o Jurupari, havia uma série de oferendas que era possível de se fazer. Dizem que fumo e outros itens como folhas da floresta eram eficientes em acalmar esse espírito maligno. Os manuais indígenas dizem que era necessário levar a oferenda até uma pedra no meio da floresta, e para isso às vezes era preciso uma viagem de várias horas, até um território sabidamente ocupado pelo Jurupari, e encontrar lá uma pedra que preenchesse os requisitos. Normalmente era uma pedra bem grande. Nessas viagens era comum ser seguido de perto pelo Jurupari e pelo som de sua flauta. Mas isso não devia ser motivo de desespero, pois assim que a oferenda fosse feita, o espírito seria acalmado, por um tempo. Então, caso você more perto da mata e acredite estar ameaçado pelo Jurupari, tenha muito cuidado. De repente, achar uma pedra na mata e fazer algumas oferendas seja um preço pequeno perto do custo de irritar e ser consequentemente aterrorizado por essa criatura.